3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Agora vamos ler de novo o versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ele está dizendo aqui que o fundamento é Jesus. Sem o fundamento, não tem obra para Deus. Não tem como se fazer nada para Deus se nós não tivermos fundamento, que é Jesus. Mas uma vez que nós temos Jesus, nós vamos trabalhar para Jesus. E a nossa obra vai ficar sendo registrada diante de Deus. E naquele dia, Ele vai nos dar o galardão. Agora, veja que no versículo 12 diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Ou seja, a nossa obra pode ser vista diante de Deus como ouro, mas a nossa obra pode ser vista diante de Deus como palha. Aí naquele dia lá do tribunal de Cristo, quando nós comparecermos diante de Jesus, o tribunal de Cristo não é juízo final. O tribunal de Cristo vai acontecer lá no céu depois do arrebatamento. E o tribunal de Cristo é para dar os galardões para quem trabalhou para Ele. Então muitos vão chegar lá e a obra vai ser colocada no fogo. E a obra de muitos vai se queimar igual a palha. Agora, aquela obra que foi perfeita para Deus vai ser como ouro. E o ouro, quando é colocado no fogo, ele se torna mais puro ainda, ele não se desfaz. Amém? Amém. E é por isso que nós vamos cantar esse cântico aí, número 55. Esse cântico, número 55 desse nada. Amém, Jesus? Amém. Vamos cantar para Jesus, porque esse cântico fala do que nós acabamos de ler. Não, esse aqui não, esse é cantado sem o violão. Amém? Amém. Vamos cantar para Jesus. Senhor, me perdoe até o presente momento. Minhas obras têm sido como palha, minhas obras têm sido como feno, e as que são melhores como madeira. Nenhuma delas resistirá ao fogo do dia que virá. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo
qual seja a obra de cada um. Senhor, me perdoe até o presente momento. Minhas obras têm sido como palha. Minhas obras têm sido como feno, e as que são melhores como madeira. Nenhuma delas resistirá ao fogo do dia que virá. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Amém. Amém. Qual é o recado que Deus está nos dando com esse trecho da Bíblia que nós lemos e cantamos? Porque nós cantamos esse trecho da Bíblia. Que nós temos que procurar fazer tudo para Deus da melhor maneira possível. Se é para fazer alguma coisa para Deus, vamos fazer com perfeição. Por exemplo, você vai fazer uma oração, você está fazendo uma obra para Deus. Então, ore com perfeição. Não ore com má vontade, com pressa, Com amor, com preguiça. pelas almas. Não, ore assim, com amor, com dedicação. Você vai ler a Bíblia? Você está fazendo uma obra para Deus. Então, leia a Bíblia com amor. Ó, eu estou fazendo isso para Deus. Você vai vir aqui nessa corrente de oração, você está fazendo um serviço para Deus. Sabia disso? Você sabia o que vocês estão trabalhando? Se alguém encontrar com você aí, ó, na hora que você estiver chegando em casa e alguém te perguntar o que você estava fazendo, aí você diz: estava trabalhando. Amém? Estava trabalhando para Deus, fazendo um serviço para Deus. Estava ali na corrente de oração, fazendo um serviço para Deus. Deus encara essa atitude nossa de sair de casa e vir aqui orar, ouvir a palavra dele, como um trabalho, como uma obra. Não é verdade? Então tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser o melhor. Por exemplo, eu saí de lá e vim cá fazer essas reuniões. Eu poderia ser um preguiçoso e chegar aqui e dizer assim: reunião é só domingo, viu? Vocês vêm domingo. Eu vou ficar aqui um mês, vai ter 4 reuniões. Eu vou ficar aqui 2 meses, vai ter só 8 reuniões. E aos domingos tá bom, né? Aí o resto da semana eu ficava aqui tranquilo. Não. É todo dia e é 2 vezes no dia. Segunda ao domingo, 2 vezes no dia. É o melhor que eu posso fazer. Não é verdade? O melhor. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser o melhor. Por quê? Porque Ele está anotando tudo, filmando tudo, registrando tudo, para naquele dia que virá, Ele nos dá os galardões, a recompensa. A pessoa, quando trabalha, ela trabalha esperando receber um salário. E Deus, quando nos manda trabalhar para Ele, Ele nos manda trabalhar esperando receber o salário, a recompensa. Nós não estamos trabalhando de graça. Você não vem aqui nesse santuário de graça. Deus, além de te recompensar aqui, respondendo às suas orações, Ele ainda está preparando uma recompensa lá no céu. Por cada vez que nós nos reunimos. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora,